O amor que destrói. Até onde você iria pelo amor? O que você faria por quem você ama? E o que isso custaria para você? Por causa do que você fez! O que você planeja fazer! Pare! Pare agora! Volte pra mim! Eu te amo! Mentirosa! Não! Você estava com ele. Você trouxe ele aqui pra me matar. Todo mundo ama alguém, mas nem todo mundo aprende a lidar com a dor de perder. Anakin era só um garoto, escravo, pobre, mas ainda assim, cheio de esperança. Ele acreditava no bem, acreditava nas pessoas, acreditava que podia salvar todo mundo. Lógico, um pensamento de uma criança ingênua, mas esperançosa. Então ele perde a primeira coisa que ele ama. Ele deixa pra trás a própria mãe. Não porque quer, mas porque dizem que é o destino dele. E ali, sem perceber, começa a nascer o maior medo do Anakin. O medo de perder quem ele ama. Os Jedi ensinavam disciplina, controle e desapego. Eles diziam que o amor leva ao medo, que o medo leva à raiva, que a raiva leva ao sofrimento. Mas Anakin nunca aprendeu a se desapegar. Ele só aprendeu a se apegar cada vez mais forte. Porque quando ele ama com tudo. Só que agora, além de Cavaleiro Jedi, ele também é um homem apaixonado. E essas duas coisas não podiam existir juntas. Premonições. Premonições. Estas visões que teve você. São de dor, sofrimento, morte. De você falando está? Ou de outra pessoa? Outra pessoa. A você próxima? Sim. Cuidadoso deve ser quando o futuro sentir, Anakin. O medo da perda é um caminho para o lado sombrio. Não vou deixar que as visões virem realidade, Mestre Yoda. Morte, parte natural da vida, é. Alegre-se por aqueles ao seu redor que na força se transformam. Lamentar jamais. Sentir falta jamais. Porque apego leva ao ciúme. A sombra da cobiça ele é. O que devo fazer, Mestre Yoda? Treinar você para se libertar de tudo que teme perder. Yoda estava certo, mas dizer isso para alguém que já estava com medo de perder não tira o medo. Só faz ele se sentir sozinho, incompreendido. Porque ninguém perguntou a Anakin como era viver com esse peso. Só disseram que ele não podia sentir isso. Então vem os sonhos, as visões, Padmé morrendo, assim como a mãe dele morreu. E para Anakin isso não é um sonho, é um aviso. Ele já perdeu uma vez. E ele jura para si mesmo que não vai perder de novo. Mesmo que para isso, ele precisa quebrar tudo que ele acredita. Porque quando o amor vira medo, ele deixa de salvar e começa a destruir. Quando você está com medo, você não procura o certo, você procura uma saída. E foi exatamente isso que Anakin encontrou em Palpatine. Não um vilão, mas alguém que parecia entender sua dor. Enquanto os Jedi diziam, aceite a perda, Palpatine dizia outra coisa. Você pode impedir isso. Um oferecia controle emocional e o outro oferecia o poder para mudar o destino. E quando alguém que você ama está em perigo, palavras como equilíbrio e desapego não significam nada. Palpatine nunca mandou Anakin fazer nada no início. Ele só plantou ideias, dúvidas e medo. Ele fez Anakin acreditar que os Jedi estavam escondendo coisas, que eles estavam usando ele, que nunca iriam confiar de verdade nele. E aos poucos Anakin começa a se sentir traído por pessoas que eram literalmente a família dele. Então chega o momento da escolha, não entre o bem e o mal, mas entre duas perdas. De um lado, o dever, a ordem, tudo que ele aprendeu como Jedi. Do outro, Padmé, a última coisa que ainda fazia se sentir humano. E Anakin faz o que sempre fez a vida inteira. Ele escolhe proteger quem ama. Não importa o custo. Neste instante, Anakin Skywalker morre. A parte mais triste é que ele acredita que tudo isso vai valer a pena. Que depois de cruzar essa linha não vai mais precisar machucar ninguém. Que só por agora, só mais esse sacrifício. Mas a verdade é simples e cruel. Quando você resolve seus problemas destruindo tudo, sempre vai existir um próximo problema para destruir também.
Então, mesmo depois de tudo, Padmé ainda tenta salvar ele. Ele não vê um monstro. Ela vê uma pessoa que ela ama. Mas Anakin não consegue mais enxergar o amor. Ele só enxerga a ameaça, traição, abandono e mentiras. No momento que ele tenta salvar quem ele ama, é o momento que ele perde tudo. E aqui é a parte que mais dói. Anakin não virou Vader porque era mal. Ele virou Vader porque tinha medo demais de perder alguém que ele ama. Quantas vezes na vida a gente já fez escolhas erradas? Não porque quer machucar alguém, mas porque quer proteger algo. Quantas vezes a gente já passa por cima dos valores, pessoas, limites, achando que é por amor, quando na verdade é por desespero, medo. O problema é que o mundo não vê suas intenções, ele só vê suas ações, e ações trazem consequências terríveis na sua vida. E às vezes, quando você percebe o que fez, já não sabe mais como voltar. Você se sente perdido. Depois de tudo, depois de perder Padmé, os Jedi e a própria identidade, sobra só o vazio. Vader é forte, tem poder, tem respeito, mas não tem paz. A armadura não é só proteção, é uma prisão, um lembrete constante de tudo que ele perdeu e de tudo que ele fez. Vader não fala sobre o passado porque tem coisas que, quando você encara, você não sabe se consegue continuar vivendo com isso, com esse peso, com esse fardo. Então ele faz o que muita gente na vida real faz. Se enterra no trabalho, se fecha emocionalmente, vira alguém frio, porque sentir dói demais. E não é que ele não se importa mais, é que se importar faz ele lembrar do que ele foi e do que ele escolheu pra ele mesmo. Então, Luke aparece. Alguém que não conhece seus erros, que não vê Darth Vader, vê um pai. Pela primeira vez em anos, alguém olha pra ele sem medo, sem ódio, sem julgamento. E isso quebra mais do que qualquer batalha. Pela vida inteira, Anakin acreditou que já tinha ido longe demais, que depois de tantos erros não existia mais volta. Mas naquele momento, vendo seu filho sofrer, ele entende algo simples e poderoso. Não é sobre apagar o passado, é escolher diferente agora. E pela primeira vez desde que virou Vader, ele não age por medo, ele age por amor, de verdade. E é aqui que a história deixa de ser sobre Star Wars e começa a ser sobre a gente. Quantas pessoas vivem achando que já erraram demais, que já decepcionaram demais, que já machucaram pessoas demais? Quantos acham que mudar agora seria hipocrisia, porque o passado já está manchado? Mas a verdade é, o passado explica você, mas não precisa definir quem você é. Não define quem você vai ser daqui pra frente. Você não pode voltar no tempo, mas pode fazer diferente no futuro. Fazer diferente com o que sobrou de você. O amor que destruiu Anakin foi o amor movido pelo medo. Medo de perder, medo de ficar sozinho, medo de não ser o suficiente. E o amor que salvou ele foi o amor de quem aceita sacrificar a si mesmo para não repetir o mesmo erro. Isso vale na vida real também. Amar não é controlar, não é se destruir, não é passar por cima de tudo achando que é por um bem maior. Às vezes amar é ter coragem de parar e de admitir que está errado e escolher não machucar mais. Encerrar algo que não vai agregar à sua vida. Algo que só vai machucar você e quem está ao seu lado. Anakin não morreu como um herói, mas também não morreu como um monstro. Ele morreu como alguém que no último momento escolheu ser melhor do que tinha sido. E talvez essa seja a mensagem mais humana dessa história. Você pode carregar erros, culpas, arrependimentos, mas quando você ainda pode escolher, ainda tem a chance de mudar o seu final. Não para apagar o que passou, mas para não deixar que tudo isso seja você. Viktor Frankl disse uma vez: tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas. Escolher a própria atitude diante de qualquer circunstância. Anakin perdeu tudo, corpo, amor, a vida que ele sonhava em ter. Mas no fim ainda restava uma escolha, e foi ali que ele decidiu quem seria ele.